Primeira coisa a respeito dessa aula, senhores. O novo acordo ortográfico não tem nada a ver com pontuação. Como o próprio nome diz, ortografia remete à parte do vocábulo, do nosso léxico. Pontuação é outra coisa, não houve qualquer tipo de alteração. Creio eu que tal tipo de dúvida acaba por surgir devido às várias transformações ao longo do tempo da história da formação da língua portuguesa. E eu quero que vocês entendam a língua portuguesa como uma cidade. Uma cidade nunca terminou. As cidades elas evoluem, as cidades elas estão sempre se modificando e, portanto, encarem a língua do mesmo jeito. E talvez esse tipo de dúvida também em relação à pontuação aconteça devido ao número de regras. Bom, senhores, quando nós estamos falando de pontuação, é evidente que o principal ponto que nós iremos estudar é a questão da vírgula, embora nós passemos os olhos também aí em ponto e vírgula, em dois pontos, reticências e por aí vai. Tá? Em alguns momentos vou fazer a notificação verbal, levando-se em conta que as regras não são tão pertinentes assim e por uma questão intuitiva, por uma questão de você é o falante da língua, você consegue compreender alguns detalhes. Apenas esta notificação verbal será suficiente. Mas é óbvio que o maior montante de regras nós iremos ver aí de modo acentuado e categorizado. Tudo bem, senhores? Então vamos lá. Passemos para o nosso slide e vamos dar uma olhadinha então aqui em pontuação. Deixa eu só pegar aqui a minha canetinha marca-texto para facilitar. Bom, senhores, então tá aqui, não é? Eu coloquei praticamente todos os pontos que nós aí temos, não é? O ponto final, a vírgula, o ponto e vírgula, que provavelmente é a dúvida de muita gente aí. Quando que eu uso? Eu posso usar no lugar de um ponto? É a mesma coisa aqui, a vírgula, não é? Eu já vi definições de ponto e vírgula que era basicamente o seguinte, olha essa definição. O ponto e vírgula ele é mais longo que uma vírgula, porém mais curto que um ponto. Olha, é muito elusivo isso. É muito insinuativo, digamos assim. Vamos pegar uma coisa um pouco mais concreta, depois vou colocar aqui os casos em que nós devemos usar. Dois pontos, creio eu que a maioria já está acostumado como deve usar os dois pontos. Nós vamos ver aqui novamente. Aspas, também nós temos aí alguns usos sem grandes dificuldades, daqui a pouco a gente vê. Exclamação e interrogação, esses aqui a gente não precisa colocar. Eu já passo uma dica para vocês, tá? Por favor, pessoal. Exclamação, tentem evitar. Sobretudo na dissertação. Não coloquem ponto de exclamação, porque é geralmente apelativo, emocional, sentimental. É algo para o qual você chama atenção, porque talvez as palavras não tenham bastado, não é? E isso não é legal. Até eu vejo uma tendência na literatura em tomar um certo cuidado com exclamação, tá bom? O travessão aqui, pessoal, que pode ser usado no meio de uma frase ou início de diálogo também, creio eu que não há grandes dificuldades, uma vez que o travessão, ele pode, pessoal, quando eu tenho dois travessões isolando um determinado período, uma oração intercalada, ele pode ser trocado pela vírgula, tudo bem? Então, cá entre nós, se pode ser trocado pela vírgula, não vejo tanta necessidade assim. Por que às vezes as pessoas colocam um travessão para isolar um determinado período, uma frase intercalada? Porque talvez, se vocês observarem o que veio antes e depois, há muitas vírgulas, não é? E aí é um recurso para causar uma determinada variação. E as reticências que também nós daremos aí uma atenção especial, ok? Então vamos aí, pessoal, ao que de fato vai importar para a gente, aquilo que vai tomar o nosso maior tempo, que é a questão da vírgula. Vamos lá. Senhores, comecemos aqui com os casos em que nós usamos as vírgulas. Eu digo as vírgulas porque ela pode aparecer mais de uma vez, ok? Vamos aí, pessoal. O primeiro caso vai ser para separar o vocativo e o aposto. Por que eu comecei com vocativo e aposto? Porque sintaticamente são elementos simples. Tanto que quando a gente aprende vocativo, nós aprendemos como um termo isolado
exclamativo e é uma interpelação, ou seja, pressupõe alguém a quem você se dirija. Por exemplo, Maria, me traga uma xícara de café. Vamos lembrar, tá, pessoal, que isso aqui, o traga-me, é bem formal, não é? Quase que o português de Portugal, ninguém mais usa isso, não é? Provavelmente se você falasse, não é? Isso diria como, Maria, me traz, não é? Vários gramáticos já consideram isso correto, porém, a ABL, Academia Brasileira de Letras, tem todo um cuidado para absorver essa regra. Essa eu acho que já demorou para aceitar. Né? Me traz é a maneira como a gente fala aqui há muito tempo, há mais de 100 anos. Há um conservadorismo muito grande e infelizmente, uma influência muito grande de Portugal. Tá? Então tá aqui, o vocativo Maria, você isolou, colocou a vírgula, beleza. Vamos ver o aposto agora? Senhores, Valdete, minha antiga empregada, esteve aqui ontem. Então tá aqui, pessoal, nós temos o aposto minha antiga empregada, que está retomando Valdete, neste caso, por ser um aposto explicativo, ok? Nós isolamos aqui com duas vírgulas. Eu poderia colocar aqui o travessão, como eu havia falado? Sim, poderia, pessoal. Há vários casos em que o aposto, ao invés de estar entre vírgulas, está isolado com dois traços, dois travessões. Beleza, tudo bem? Então tá aí, primeiro caso, bem simples, aposto evocativo, você coloca, isola com vírgulas. Adjunto adverbial antecipado ou intercalado. Aqui eu tenho uma consideração a ser feita, mas vamos lá. Tá? As pessoas são falsas muitas vezes. O muitas vezes destacado aqui é o nosso adjunto adverbial de tempo. Ao mesmo tempo um pouco modo, não é? Muitas vezes tem um pezinho no modo, mas fiquemos aqui com o tempo. Às vezes cria uma certa ambiguidade, tudo bem, pessoal? A gente não sabe, por exemplo, nunca. Nunca é um advérbio de negação e de tempo ao mesmo tempo. As pessoas são falsas muitas vezes. O adjunto adverbial ele é um termo acessório. Por ser um termo acessório, você sempre coloca no final de uma oração, caso você estilisticamente opte por deslocar o adjunto adverbial, coloque a vírgula. Muitas vezes, vírgula, as pessoas são falsas. E poderia acontecer de termos o adjunto adverbial no meio da oração. Então, por favor, também coloque desse jeito aqui. As pessoas, vírgula, muitas vezes, vírgula, são falsas. Hoje é um adjunto adverbial de tempo. Então vamos lá, se você disser estou feliz hoje, você não coloca vírgula nenhuma, não é? Estou feliz hoje. E se você inverter, hoje estou feliz? Se você não colocou vírgula, não tem problema, ok? Por quê? Por ser bem curtinho esse adjunto adverbial. Ok para a gramática também, tá? Não é minha posição, não. A gramática tá deixando, graças a Deus, né? Porque vamos deixar de ser conservador aí, não tem qualquer tipo de ambiguidade. Então, se você não colocou a vírgula, hoje estou feliz, maravilha. E se apareceu no meio e não colocou vírgula, estou hoje feliz também, maravilha. Alguns adjuntos adverbiais, por serem curtinhos, não tem problema você não colocar vírgula, não é? Já estou saindo, não é? Você colocaria vírgula, já vírgula, estou saindo, fica até esquisito com a vírgula, né? Estou saindo já. Então, reparem neste caso, caso você tenha feito um deslocamento, se for curtinho, pequenininho, aqui, não é? Aqui se faz, aqui se paga. Tem vírgula, pessoal, aqui se faz? Não. Então, você pode, neste caso, não colocar a vírgula, não é? Agora, eu nasci em 1992, não tem vírgula, inverte, em 1962, vírgula, eu nasci, tá? Porque é um pouco maior, aliás, é uma locução adverbial. Ok, pessoal? Então tá aí, tá? Inverteu, antecipou o adjunto adverbial, a locução adverbial. Se for extensa, por favor, isole com a vírgula. Maravilha, continuemos aí. Próximo caso, separar o complemento pleonástico antecipado. Isso aqui é obrigatório, bem? Não tem escapatória, pessoal. Isso aqui tem que colocar vírgula. Vamos lá? A mim, nada me importa. Eu quero que vocês reparem o seguinte, não é? O sujeito do importa é o nada. Nada importa a quem? A mim, não é? E esse me aqui, pessoal, não está retomando o a mim? Sim, reparem que está retomando. Portanto, nós estamos repetindo o complemento. Se você repete o complemento, coloca a vírgula. Aqui no caso eu coloquei o objeto indireto pleonástico, não é? Eu poderia colocar o objeto direto. Vamos dar um exemplo aqui? Eu vou dar um exemplo oral. A faca, vírgula, deixei-a sobre a pia.
a faca, vírgula, deixei-a sobre a pia. O deixei-a não está retomando a faca? Então, se você repete o complemento, você pode fazer isso, não é um pleonasmo? Sim, é um pleonasmo, porém não é vicioso. Bem, você está dando uma ênfase. A faca, vírgula, deixei-a sobre a pia. Você pode fazer isso como forma de destaque. Maravilha. Essa provavelmente vocês lembram da figura de linguagem chamada elipse, que especificamente tem um nome próprio. Eu vou deixar aqui elipse, daqui a pouco a gente esclarece aqui. Vamos lá. Ela prefere ler jornais e eu revistas. E eu, reparem que eu até coloquei aqui a notificação, nós temos a omissão do verbo preferir, porque não é necessário. Ela prefere ler jornais e eu prefiro ler, não é? Na verdade, não é só do verbo preferir, é da locução verbal preferir ler. Ela prefere ler jornais e eu prefiro ler revistas. Você poderia escrever isso numa redação? Olha, poderia, mas eu não recomendo, tá? Bons escritores fazem elipse como eu fiz aqui. Meu pai gosta de Antártica, eu, vírgula, Brahma. Não é? Reparem, não há necessidade. Aliás, às vezes, pessoal, para você fazer elipse, nem vírgula você precisa colocar. Já há toda uma tendência na literatura de chutar a vírgula e escrever direto, já fica subentendido, ninguém precisa colocar vírgula para entender que algum termo está sendo retomado. Vamos dar um exemplo? Meu irmão não gosta de carnaval. Eu também não. Meu irmão não gosta de carnaval. Ponto. Eu também não. Eu não preciso colocar vírgula. Tudo bem? E já está subentendido que eu também não gosto de carnaval. Ok? Então, neste caso, esta vírgula, só para relembrar, pessoal, de um termo que já foi citado anteriormente, é um tipo especial de elipse. Esta elipse chama zeugma. Se você lembrou o nome elipse, tá ótimo, tá, pessoal? Mas é que a elipse de um termo que já foi citado anteriormente em figuras de linguagem se chama zeugma, ok? Continuamos então, vamos lá? Mais um caso aqui, expressões explicativas ou corretivas, isto é, o melhor, ou seja, saber, por exemplo, a saber... deixa eu escrever aqui. Então vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Amanhã, ou melhor, depois de amanhã, podemos nos encontrar para acertar a viagem. Aliás, eu trouxe mais dois, ou aliás, vírgula, eu trouxe mais dois amigos para a festa. Aliás, também é aqui uma expressão que faz retificação, correção e explicação. Portanto, senhores, apareceu, por exemplo, ou melhor, isto é, ou seja, aliás, sempre coloque entre vírgulas. Se você estiver começando a oração, só uma vírgula, tudo bem? Como o aliás aí, por exemplo, ok? E outra coisa, você não coloca, por exemplo, como, tá? É por exemplo ou como. Escolha aí, por exemplo, como fica redundante, desnecessário e desgasta o seu texto. Maravilha, continuamos aí. Predicativo deslocado. Isso aqui é importante porque agora começa a retomar noções de sintaxe e veja como nós construímos aqui uma parede com tijolinhos sintáticos gramaticais, agora de pontuação, e todos os tijolinhos criam uma parede chamada conhecimento, senhores, não é? Informação, informação, informação cria formação maior, que é, neste caso, bem mais importante para a gente. Ok, então vamos lá, pessoal, predicativo deslocado. As velhinhas dançavam excitadas. Cadê o predicativo aqui? Vocês estão lembrados, pessoal, que significa predicativo? Eu poderia dizer a vocês que o time do Liverpool tem muitos predicativos do meio de campo em diante para o ataque. Tem muitos predicativos, quer dizer que tem muita qualidade, não é? Então, o predicativo é sinônimo de adjetivo. Aliás, o predicativo é o adjetivo em sintaxe quando não está junto do termo que modifica, como é o caso aqui do exemplo. As velhinhas dançavam excitadas. Excitadas é o nosso predicativo. Caso você desloque o excitadas, pessoal, por favor, coloque a vírgula. Excitadas, vírgula, as velhinhas passeavam. Se você escrever, as velhinhas excitadas passeavam, mudou o sentido. Vamos ver o que você está dizendo aí? Vou repetir, se você disser as velhinhas excitadas passeavam, você está dizendo que elas são sempre excitadas. É isso que significa aqui? Não.
Quando você diz as velhinhas dançavam excitadas ou excitadas, vírgula, as velhinhas passeavam, eu troquei o verbo, né, sem querer. Você tem que perceber o seguinte, você tem que perceber que elas estavam excitadas no momento em que dançavam ou passeavam. Elas são sempre excitadas? Não, não. Então, como é que eu posso dizer isso nesta ordem para manter esse sentido de que elas não são sempre excitadas no momento em que dançavam? Se a gente tiver essa construção, senhores, as velhinhas excitadas dançavam, você coloca entre vírgulas o excitadas. As velhinhas, vírgula, excitadas, vírgula, dançavam. Aí, beleza. Entre vírgulas excitadas, elas estavam excitadas no momento em que passeavam ou dançavam. Sem vírgula, elas são sempre excitadas. Vamos dar outro exemplo? O bandido calmo fugiu. Se você disser desse jeito, escrever desse jeito, eu já dei esse exemplo para vocês. O bandido calmo fugiu. Ele é calmo por natureza. Era uma criança calma, virou adulto calmo, depois foi para a criminalidade e continua calmo, tá? Agora, se você quer dizer que ele estava calmo no momento da fuga, como é que você tem que dizer isso? O bandido, vírgula, calmo, vírgula, fugiu. Mudou todo o sentido aí, pessoal. Ele é sempre calmo? Não. Mas quando ele fugiu, ok, ele estava na paz. Maravilha, continuemos aí. Vamos dar uma olhada aqui no conjunto de regras para período composto, o que a gente acabou de ver aí através de orações subordinadas e coordenadas. Comecemos aqui com as coordenadas sindéticas e assindéticas. E reparem que eu deixei aqui bem claro, exceto as conjunções iniciadas pela conjunção E. Conjunção E é algo especial, a gente trata daqui a pouco, tá? As orações coordenadas sindéticas, lembra, pessoal? São as aditivas, adversativas, conclusivas, explicativas e alternativas. E as assindéticas sem conjunção. Vamos aqui aos exemplos, então. Acordei, vírgula, tomei banho, vírgula, comi algo e saí para o trabalho. Essa estrutura é aquela que vocês aprendem logo depois da alfabetização, quando vocês estão redigindo um texto. Tá ok aqui, não é, pessoal? Reparem que nós temos aqui 4 orações período composto. Acordei, primeira oração coordenada. Tomei meu banho, segunda oração coordenada. Comi algo, todas elas são orações coordenadas assindéticas. E sair para o trabalho, opa, só apareceu a conjunção E aqui, não é? E, portanto, você não colocou a vírgula. Tudo bem? Este caso aqui, ele é o mais trivial. Continuemos. Não estudou muito, mas foi aprovado no exame. Senhores, toda vez que houver oração coordenada, seja conclusiva, explicativa, alternativa, adversativa, a vírgula é obrigatória. Bem, não estudou muito, mas foi aprovado no exame. Eu poderia colocar penso, vírgula, logo existo. Tá? Ora estuda muito, vírgula, ora cochila em cima da carteira. Quando eu tenho ou ora, ou porque. Choveu, pois a calçada está molhada. Choveu, vírgula, pois a calçada está molhada. Maravilha? Período composto, orações coordenadas sindéticas, a vírgula aí é obrigatório. Agora dá uma olhada no caso abaixo aqui, senhores, que eu coloquei. Vamos ver aí? Há 3 casos em que se usa vírgula antes da conjunção E, não é? Porque parece que é proibitivo. No entanto, há casos aí em que nós podemos colocar a vírgula antes da conjunção E. Vejamos aqui o primeiro. Quando as orações coordenadas tiverem sujeitos diferentes. Olha só isso daqui, pessoal. Eu trabalho todos os dias, vírgula, e ela viaja. Senhores, não tem problema se você colocou a vírgula aqui, pois o sujeito da primeira oração é o eu, o sujeito da segunda oração é o ela, ok? Então, beleza, senhores, como os sujeitos são diferentes, a vírgula pode aparecer. E se não tivesse vírgula? Ok também, tá, pessoal? Mas neste caso, a vírgula pode aparecer. Tomem só o seguinte cuidado. Na literatura, senhores, talvez, vocês encontrem orações com o mesmo sujeito e com vírgula. O Machado você vai encontrar isso. Vamos dar um exemplo bem parecido com esse daqui que eu acabei de escrever? Oralmente, olha só. Eu trabalho todos os dias e viajo nas férias. Se você colocou a vírgula, tá errado, não é? Eu trabalho todos os dias, vírgula, e viajo nas férias. Lá no século XIX, pessoal, não tinha erro, tá?
eu viajo todos os dias, vírgula, eu trabalho todos os dias, vírgula, e viajo nas férias, seria correto. Hoje não é considerado mais correto. Então aqui, pessoal, beleza, essa vírgula pode aparecer. Tá? Mais um caso. Quando a conjunção e vier repetida com a finalidade de dar ênfase, polissíndia. Então aqui a figura de linguagem, né, pessoal, é algo que a gente usa para criar uma situação de destaque. Por exemplo, e chore, ri, grite, pula de alegria. Então reparem que a repetição do e aqui tem um caráter estilístico de ênfase. Você pode fazer isso tranquilamente. Mais um casinho aqui, pessoal. Quando a conjunção e assumir valores distintos que não seja de adição. Adversidade e consequência, por exemplo. Eu já dei esse exemplo, pessoal, lá na parte de orações coordenadas. Lembra lá nas adversativas? Vamos aqui ao exemplo. Ó. Coitada, estudou muito e ainda assim não foi aprovada, não é? Esse e tem valor do que, pessoal? De mas. Não estudou muito e passou. Reparem, pessoal, que quando e tem valor de mas, você pode colocar a vírgula. Então aqui, ok, pessoal, atentem para esse detalhe, tá? Quando houver orações subordinadas adverbiais invertidas. Vamos lá, pessoal, dá uma olhada aqui, ó. A porta estará fechada quando você chegar. O quando você chegar é a nossa oração subordinada adverbial com ideia do quê, pessoal? De tempo, não é? Oração subordinada adverbial temporal. Guarda que tem ideia de tempo. Se você inverter, começar com a ideia de tempo com a conjunção, como é que vai ficar? Quando você chegar, vírgula, a porta estará fechada. Tudo bem, pessoal? Beleza? Obrigatório. Vamos lembrar do slogan da lei seca, pessoal? Como que é? Se beber, vírgula, não dirija. Obrigatória esta vírgula, pessoal. Se fosse a ordem direta, não dirija se beber, tanto faz. Você escolhe se coloca vírgula ou não. Tudo bem? Então, galera, vamos aqui para mais um caso. Separar as orações subordinadas adjetivas explicativas. Reparem que a gente já está fazendo revisão, né, pessoal? Tanto na parte de cima aqui como na parte de baixo. Vamos lembrar disso aqui, ó. Olha só. Os carros, vírgula, que ultrapassaram o semáforo, vírgula, serão multados. Gente, esta oração que está em vermelho é a nossa oração adjetiva e ela está entre vírgulas, não é? Como está entre vírgulas, o sentido é outro. Se estivesse sem vírgulas, o sentido seria distinto. Com vírgulas, vamos lá. Quais carros serão multados? Com vírgulas, do jeito que está aqui, pessoal? Todos. Por quê? Porque é uma explicativa, não é? Todos ultrapassaram o semáforo e todos serão multados. Caso não houvesse vírgulas. Eu pergunto de novo. Quais carros serão multados? Só aqueles que ultrapassaram o semáforo. Tudo bem, pessoal? Então, reparem como que há distinções aqui de interpretação no caso das orações subordinadas adjetivas explicativas. Vamos dar mais um exemplo aqui, ó. Os balões que subiam eram aplaudidos. Que subiam, vamos colocar entre vírgulas. Ah, os balões que subiam eram aplaudidos. Quais balões eram aplaudidos? Todos, porque todos subiam. Agora vamos imaginar sem vírgulas. Os balões que subiam eram aplaudidos. Quais eram aplaudidos? Só os que subiam. Pressupõe-se que alguns balões não subiam. Tudo bem, pessoal? Nós já estamos aqui no terreno da rememoração e, portanto, esta era a parte que eu queria mostrar para vocês aqui. Quando nós temos orações intercaladas, também deve se separar aqui com vírgulas, ou você pode até usar o travessão. Isso aqui é um recurso muito usado em romance. Por exemplo, Senhor, disse o velho, tenho grandes contentamentos em estar plantando, lá, 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 lá. Disse o velho, reparem, pessoal, que neste caso é um recurso de uma oração intercalada que se dirige ao leitor para dizer quem é que está falando isso. Poderia ter aqui até um travessão. O disse o velho poderia também estar entre travessões. Você pode usar isso. Lembra que eu havia falado, pessoal, que neste caso o travessão ele pode aparecer no lugar da vírgula quando no meio das orações aqui. Ok, pessoal? Beleza. A gente faz uma parada agora, porque nós temos agora os casos que são bem rápidos de quando nós não devemos usar e outros casos aí com outros detalhes quanto à parte de pontuação, tá? Portanto, gente, esta é a nossa primeira parte de pontuação. Na próxima aula a gente continua. Eu vou jogar mais exercícios aí para a gente pensar a respeito de todas estas variedades. Eu tenho uma brincadeira também, pessoal. Eu vou passar para vocês uma folhinha em que nós iremos fazer aí uma espécie de
revisão do que a gente acabou de ver, só que aí detalhe por detalhe, de modo bem sistematizado, da maneira como a gente viu no slide, só que aí eu vou contar com você, com a participação. Vocês vão entender depois que eu passar a folhinha, beleza? Muito obrigado, galera. Boa semana para todos aí. Forte abraço, fiquem na paz.